Olá, olá, você que nos ouve, e está começando mais um Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 76. Não significa nada, mas eu só quis dar uma ênfase, porque 76 é muita coisa, né? Eu Como sou... não significa nada? E os 76ers, Ele é sem coração. cara, Poxa, tem um time na NBA com esse número, cara. Tá dizendo que não significa nada. Começou errado já. tá bom, então significa muito para os torcedores de Filadélfia e para os americanos que são a favor da liberdade e também e por aí vai, não vamos entrar nesse assunto aí, né? Melhor nem tocar. Mas a gente também não falou do 49ers, né, no 49. É Então, verdade, é É, verdade. ó, tem que Vamos, fazer a vamos, menção vamos ser aí. justos, vamos ser justos. É. Vamos ser justos. Agora sim, então, eu sou o Jonathan Momba e junto comigo está ele que já interferiu no podcast, muito bem colocado, Juan Grens, tudo bem com você? Olá, Jonathan. Olá para todo mundo que nos ouve. Espero que sejam todos bem. Pois é, e eu sigo aqui na minha briga com a luz. Todo episódio eu numa posição diferente. Eu vou achar uma maneira com que eu não fique escuro. Mas eu prometo, sério, eu já comprei a minha lâmpada para botar uma luz. Tan, 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 Um tan. boicote da rede de energia, isso sim. É exatamente. Excelente, Juan. Eu acho assim, ó. Enquanto o Juan não volta, a gente vai aqui. Acho que. Não, voltou. Eu Nos, caí? nos Caiu, ouve. cara. Travou totalmente, cara. É melhor você desligar a tua Pera câmera, cara. aí. Desliga a Tá, câmera. pera aí. Se eu Não, desligar minha calma aí, câmera. vamos tentar de Ok. novo. Caso travar, aí se. Tá, já foi. Não, já tranquei. É que hoje tá ruim mesmo, entendeu? Hoje tá ruim. Mas onde é que eu parei, só pra eu saber? Oi, você parou no olá, tá Não, ligado? não, travou na parte da luz. E é isso aí. Da Exato. luz, mano. Então, não, como eu ia dizendo, então agora já não faz diferença. A luz do meu quarto ainda tá bem difícil aqui, então eu tô. Mas eu vou comprar ainda uma lâmpada boa pra ficar no meu rosto aí, um negócio de fundamento. Mas para isso eu preciso que a internet colabore, né? Senão não vai fazer, não vai valer de nada. Eu tenho uma luz boa, sendo que eu não posso ligar a câmera por causa da internet. Mas enfim, seguimos. Dificuldades do home office. Mas uma hora vai passar. Uma hora vai ter que passar. Um dia vai voltar ao normal. Um dia, sabe quanto, mas. E para completar, então, a nossa equipe do Riteco, Jonas Faria, tudo bem? Como vai você? E a sua internet também, está tudo bem? Nem vou. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra você, Jonathan, Juan, todos vocês que nos escutam. Não vou nem pronunciar o nome internet aqui, já pronunciei pra não zicar, né? Assim, é melhor deixar quieto. Por enquanto tá tudo tranquilo. Mas um ponto positivo é que o som de vocês tá muito bom aqui. O áudio de vocês, tanto do Juan, tanto o teu, pra mim tá muito tranquilo. Espero que pra vocês também, ouvintes, esteja tão tranquilo quanto. E para vocês que nos assistem, né? É uma alegria tremenda estarmos aqui pro 76º episódio, né? Agora sobre a NBA. Que alegria, né? Vamos, que esse episódio aí tá especial. É isso aí, né? Pelo menos alguma coisa tem que estar boa nesse podcast, que seja o áudio, que é o primordial, né? Já que a gente começou com um podcast, pelo menos o áudio tá da hora, né? E Juan, qual que é a ideia do Toquiteco? A ideia do Toco Tackle é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Tesla. A Tesla, para quem não sabe, eu achava inclusive fosse o nome de bebida. Eu posso estar errado, mas não é. Meu Descobri Deus que do não é. céu. A Tesla é Eu acho uma. que é Kisla que se está se referindo. Pode ser. O Janta é entendedor, né, cara? Não adianta, o cara entende dos Quando manja, álcool. ele manja. Não tem jeito. Então, para quem não sabe, a Tesla é uma empresa automotiva e de armazenamento de energia norte-americana, né? Dos Estados Unidos, obviamente, que desenvolve, produz e vende automóveis elétricos de alto desempenho, componentes para motores e transmissões para veículos elétricos e produtos à base de baterias. Quem está me dizendo isso é o Wikipedia. E, né, para quem não sabe, o CEO, né, da Tesla é o Elon Musk, que é
me corrija se eu estiver errado, é a pessoa mais rica do mundo hoje em dia, né? Acho que ele é o homem mais Ele rico do mundo. perdeu, ele foi por um pouquinho nos Caiu, últimos mano. dias. Ele passou, cara, ele passou o Jeff Bezos por, tipo, Sim. algumas horas. E aí o Jeff Bezos também meteu o louco, tá ligado? Aí pegou e É, passou ele. Aí crise. foi pro pessoal, né? Não, and now I take personally. Tá em crise, então, o Elon Musk. A fundação da Tesla foi em 1º de julho de 2003, em San Carlos, cidade da Califórnia. É isso aí. E caso a Tesla queira ajudar a gente, seja tanto com. Isso. Não precisa nem ser um automóvel, né? Pode ser mesmo com a questão do armazenamento, né? Trabalhar com internet também, que quando vê, eles podem proporcionar uma rede de internet de maior qualidade para a gente, para não tivermos problemas, para não termos problemas desse tipo de alguém ter que desligar a câmera ou ficar travando. Seria bem bacana, então, olha só, Elon Musk. Fica a dica aí. Ou até com dinheiro mesmo, né? Dinheiro a gente também tá aceitando. Aliás, rapidinho, né? Falando em dinheiro, né? O patrimônio do Elon Musk é avaliado em 184 bilhões, né, de dólares. 184 bilhões. E é engraçado, né? Eu tô vendo aqui no site da Forbes, no dia que o Trump assumiu a presidência, o Elon Musk ele tinha 12 bilhões acumulados, né? Cresceu pouco a criança nesse tempo aí não sei se tem alguma coisa a ver, né? Longe de mim falar, mas mesmo assim, é um cara que sabe como ganhar dinheiro, né? Não, imagina. Quantos bilhões o Elon Musk tem? 184 bilhões. Imagina, se ele desse $1 para cada pessoa do mundo, a gente teria 184 bilhões de pessoas ricas, né? Milionárias. Seria realmente algo impressionante. É sério? Não, cara, é um Peraí, meme. É um É meme, verdade, é um gente. meme, é verdade. É um É meme. por isso que eu falei, é sério, porque a última vez que eu falei isso, cara, eu falei, não é possível, eu é, não posso ter caído nessa de novo, tá ligado? Não, mas existe tem realmente, muita Jonathan, coisa errada existe um ali. meme, existe um meme, que era o da Mega Sena, eu acho, um troço assim. A Isso. Mega Sena doaram 200 milhões. Se desse pra cada brasileiro, 1 milhão pra cada brasileiro, todo mundo teria 1 milhão. Ia ser uma coisa maravilhosa. Enfim. Enfim. Posso passar os destaques do episódio de hoje, Jonathan? À vontade. Bom, então eu vou passar os destaques. Além desse papo aprofundado sobre o patrimônio do Elon Musk e de grandes pessoas aí ricas, o nosso destaque principal é o Cole Anthony, que também saiu lesionado, né? O Cole Anthony saiu lesionado nessa última semana, perde alguns jogos, uma fratura na sua costela direita, uma coisa mais específica. A gente vai repercutir um pouquinho a respeito então dessa lesão, como afeta o Orlando Magic. O Anthony Davis também, que agravou o seu quadro de lesão no seu tendão de Aquiles, também perde algumas semanas importantes para o Lakers. Dando tempo, a gente vai falar também sobre o D'Angelo Russell, também mais outro lesionado. O primeiro bloco só de lesões. E aí no segundo, a gente fala um pouquinho do Andre Drummond, que está buscando aí trocas, né? E também o Blake Griffin, que está com sua situação, seu caso indefinido com o Detroit Pistons. Isso aí, começamos então o nosso podcast de hoje falando sobre lesões. Tivemos várias lesões de jogadores importantes durante a última semana. A primeira delas, a do Cole Anthony, o jogador recém-draftado, né, ele é rookie, do Orlando Magic, que já não estava muito bem, né, já havia sofrido quantas lesões. Tem, por exemplo, o Jonathan Isaac fora da temporada, e além de outras lesões também menores. E agora, então, o Cole Anthony, que vinha tendo uma boa temporada, vou até buscar aqui os números dele para não falar nenhuma besteira, mas vinha tendo um desempenho ok, um bom início de temporada, mas bom início de carreira na NBA, né, com uma média de 11 pontos por jogo, ele que foi titular em boa parte das partidas disputadas pelo Orlando Magic, e ele que sofreu então uma lesão bem específica, né, uma fratura não deslocada de sua primeira costela direita. Importante mencionar isso, porque não é todo dia que a gente vai poder falar isso, então estou me sentindo realizado. Mas o que a gente pode falar sobre o Cole Anthony e a sua lesão? Sim, já é o segundo armador jovem promissor que se lesiona lá em Orlando. Primeiro a gente teve o Markelle Fultz, que tinha começado a temporada muito bem. A gente chegou até a falar sobre ele bem no começo da temporada, como ele tinha começado bem. Aí ele teve uma lesão grave, eu acho que foi no ACL, né? Que é o grande bicho-papão dos jogadores de basquete. Teve essa lesão, então ele vai perder a temporada, assim como o Jonathan Isaac também nem chegou a jogar na temporada, já tá fora.
Agora eles estão sem o Cole Anthony, pelo menos até o All-Star Game. Eles também estão sem o Aaron Gordon. Então é muita lesão, né? Certamente esses jogadores, se não fossem titulares, seriam peças muito importantes. E, bom, agora, sem o Cole Anthony, que já era o substituto, já era o plano B para o Markel Fultz, sem ele também, ao que tudo indica, quem vai jogar e quem já vem jogando desde essa lesão do Cole Anthony, que ele já faz 3 jogos que ele não atua, pelo que eu lembro, acho que são 3 jogos que ele não atua. Quem tem jogado de armador principal é o Michael Carter Williams, que também é outro. Esse é mais veterano, mas começou muito promissor na liga, mas acabou não deslanchando. Então tá muito difícil, né? Já tá muito difícil colocar o Orlando com grandes pretensões na temporada, não só pela lesão do Cole Anthony, mas desde que perderam o Markel Fultz. Eu acho que a coisa já ficou muito difícil. Acho bem provável mesmo que o Magic consiga chegar, inclusive no play-in, porque simplesmente não consegue manter o elenco saudável, sempre com algum problema, alguma lesão, e realmente tá muito complicado. O Vucevic tem que fazer milagres às vezes, e ele às vezes joga muito bem, inclusive, bom te dizer. Há quem o coloque no top 5 entre os pivôs da liga. Eu acho um pouco exagero, mas teria que pensar bem. Tem o Jonathan falou que ele estava tendo a grande oportunidade, já nesse começo de carreira, já ser titular numa equipe que tem condições de brigar por pós-temporada, né? O Magic tem totais condições de pelo menos brigar pela pós-temporada. Tem essa oportunidade já, né, como titular, tendo muitos minutos. Ele, inclusive, garantiu alguns game winners, né? Tem jogado. Boa. Parece que deu uma cortadinha de novo, né? Mais um corte. Agora, calma aí, acho que vai voltar. Oi. Mano, caiu, velho. Você caiu bem na parte que estava comentando a respeito de essa oportunidade dele em começar jogando como titular, em ter alguns game winnings. É isso aí, ele já teve algumas jogadas marcantes mesmo com uma curta carreira, mas realmente não acho que seja o suficiente pro Magic já, né? E agora sim, ele complicou demais. Pois é, tipo, ele já tinha, né? Foi agravado também. Outro caso de mais um jogador que é agravado a situação. Ele, lá no começo do mês, ele já estava sentindo alguns desconfortos no ombro direito dele, depois meio que foi uma coisa meio generalizada. E a verdade é que o Steve Clifford, assim, vai ter que fazer um pouco de mágica, né? Porque quando a gente olha agora para a classificação, ok, tá lá com 10 vitórias e 18 derrotas. Existe a chance, obviamente, porque a gente vai falar até um pouquinho adiante, não é só o Orlando Magic que está passando por dificuldades na Conferência Leste, mas mesmo assim é uma coisa a ser pensada, né? Porque quando a gente olha então para como fica o quinteto titular do Orlando Magic, você citou, é o Michael Carter Williams, o Evan Fournier, que também fica nessa, ou o Terence Ross, né, que às vezes está fora, principalmente o Fournier, às vezes não. Tem o James Ennis também, que faz essa troca com o Dwayne Bacon, às vezes, Gary Clark e o Nikola Vucevic. Então, quando a gente olha, é isso, né? O Nikola Vucevic, ele tem os jogos bons, eu imagino que ele vai precisar ter mais jogos bons ainda, porque no final das contas, eu acho que é dele que vai ser esperado. Não sei se o Steve Clifford, olhando para esse elenco aqui agora, ele falou, não, é com você que eu posso contar. Como você disse, Juan, o Michael Carter Williams, ele é o terceiro, né? Acho que é o terceiro substituto ou quarto substituto. O Jason Henry também foi contratado um pouco antes para substituir. Enfim, o problema é esse, não mantém o time saudável. Eu acho que isso é meio sintomático, né? Uma das coisas também sintomáticas nessa temporada, que ainda é uma temporada atípica para a NBA.
Realmente o Magic vem sofrendo muito com lesões, já como citado, vários jogadores fora, e basicamente só o Vucevic jogou todos os jogos como titular, né? Ele foi titular nas 28 partidas e é o único, ou seja, é muita lesão, né? O próprio Fournier ficou fora metade da temporada, agora tem o Karl Anthony que vai ficar mais algum tempo, então cada vez mais, tem o Aaron Gordon, o Markelle Fultz, que estão há algum tempo fora também. É difícil mesmo realmente projetar esse time do Magic, por mais que o leste não esteja tão bem assim. É até interessante a gente comentar, porque estava analisando hoje a tabela ainda, e apenas 3 times têm campanha positiva no leste, algo até um pouco assustador, pensar que só 3 times têm mais vitórias do que derrotas. Então, nesse momento, o Magic está a 3 jogos de ir para os playoffs, né? Do oitavo colocado, que é o Toronto Raptors. Mas é muito difícil imaginar isso, porque, como eu já comentado, tem quase que um time inteiro, né? Um quinteto fora por lesões, e é mais uma agora, né? O Karl Anthony, que vinha tendo uma boa temporada, como já comentado, quanto ao Carter Williams, um cara que teve um início muito promissor. Eu lembro dele jogando lá na Filadélfia em 2014, 2015, que ele era titular, inclusive teve um bom começo lá, teve bons números, depois ele acabou não se encontrando, rodou a liga, jogou um bom tempo também no Milwaukee Bucks, e passou por vários times, né? Já tem acho que uns 5, 6 times no currículo dele, e agora então ele vai ter mais uma chance, não sei se dá a volta por cima, mas pelo menos vai ter mais tempo em quadra jogando pelo Magic. Claro que o talento dele não é do mesmo nível, por exemplo, do Markelle Fultz, ou até mesmo do próprio Cole Anthony que chegou agora, mas é um cara que pode ter a sua última chance, talvez, na liga. E uma coisa que a gente não sei se você chegou a falar, Juan, não sei se você também mencionou, mas o próprio Michael Carter Williams, ele, salvo engano, tem voltado de uma lesão também, né? Ele estava fora por algum tempo, já alguns jogos fora. Sim. Então, você chegou a falar isso? Não sei se Não falei, mas é isso aí. E aí, enfim, também eu acho que a gente pode ver o que a gente pode esperar mesmo, então, para os próximos jogos e observar com mais carinho é como que vai ficar essa rotação da equipe de Orlando, porque eu acho que também não vai focar só no Williams, né? Não sei se é justo dar todo o cargo assim para ele, é o que tem, né? Mas enfim, vamos ver como é que o Clifford vai organizar assim a rotação do Orlando Magic. Outro jogador importantíssimo para sua equipe que se lesionou, agora bem recente, foi o Anthony Davis, que teve um problema lá no tendão de Aquiles, mas ele fez uma ressonância magnética na segunda-feira e não foi identificado nenhuma ruptura, ainda bem, não é nada tão grave assim, mas na verdade teve uma distensão na panturrilha e um agravamento na tendinose que ele já vinha tendo há algum tempo. Então ele vai ficar fora por algum tempo, vai ser um desfalque importante, né, de cerca de 2, 3 semanas, mas não é nem tão demorado assim, em menos de um mês ele deve estar de volta, mas é uma lesão com certeza sentida no Lakers, que vem tendo uma ótima temporada até agora, um dos principais times no Oeste, candidato novamente ao título. Sim, no caso dessa lesão, eu acho que ela é mais preocupante a longo prazo, porque, bom, agora o Lakers não vai ter problema nenhum com isso, né? Não acredito que vá perder muitos jogos, porque, inclusive, o elenco é profundo para isso, né? Eles têm peças interessantes para isso no banco, pensando já nessa rotação. Então, peças tem, não acredito que o problema vai ser esse. Mas, bom, eu lembro da gente falar e ver que o Anthony Davis sentiu dores nos playoffs, jogando, às vezes parecia que ele estava jogando meio que no sacrifício, puxando a perna, ou meio que mancando, e, óbvio, mesmo assim jogando bem, mas não é a situação ideal. Não é a situação ideal, e a gente já viu muitos jogadores, não estou dizendo que vai ser o caso, mas a gente já viu muitos jogadores que realmente não se tornaram tudo o que podiam. A gente já falou do Derrick Rose, por exemplo, no episódio passado. Não se tornaram tudo aquilo que prometiam por conta de lesões. Então é bom que o Anthony Davis resolva logo isso, que supere essas dores no Aquiles. Enfim, o Lakers o poupe da maneira possível, né? Consiga privar ele o máximo dos jogos, segurar nos treinos, fazer um tratamento adequado. Não sou nenhum especialista nisso, não vou ensinar o Lakers a como gerir o condicionamento físico de jogador, porque quem sou eu? Mas para o pessoal que está nos ouvindo e que não entende muito de lesões, o Aquiles é muito grave, né?
eu tinha falado do ACL, né, o ligamento do cruzado anterior, o Aquiles também é desses problemas que às vezes tira um jogador do alto nível para nunca mais voltar. Né? Então é uma lesão que às vezes é muito grave mesmo. Tira explosão, tira capacidade atlética, isso é tudo muito grave. Então, ainda espero que não seja nada demais mesmo, que esse período estipulado de 2 a 3 semanas, que deve ir, acredito que até o All-Star Game, pelo menos, espero que esse período seja só esse mesmo, que não precise ser adiado. Ah, não, mais um mês, mais umas semanas, mais outro mês, e assim a gente percebe que o problema é maior do que a gente imaginava. Então, tomara mesmo, tomara que seja uma lesão tranquila, que o Anthony Davis não desfalque o Lakers por muito tempo, né? Principalmente em jogos importantes, que é o que realmente importa. E com isso a gente percebe então que a rotação clara, né, quem vem para substituir é o Caio Kuzma ou o Markieff Morris, né? Imagino que o Caio Kuzma, porque, enfim, o moleque tem uma moral muito grande dentro dos Lakers e assim, assumido, né? Quando o LeBron, quando ele mesmo, quando o Anthony Davis precisasse perder alguns jogos, o Caio Kuzma seria o titular. O Vogel já tinha falado isso em alguns momentos dessa temporada. Mas é aquela coisa, né? Mesmo com o Kuzma, mesmo com o Morris, o Anthony Davis assim, é insubstituível, né? Não dá para falar que dá para tapar o buraco que ele vai ficar. Mas como você disse, né, Juan? O time tem. E eu acho que essa lesão dele acende um alerta até mesmo para essa janela de contratação que vem pela frente, né? A gente vai poder comentar aqui um pouquinho depois de algumas trades e tal. Eu vou tentar até dar uma especulada. Mas sim, os Lakers eles ficam mais atentos porque tem profundidade, mas ao mesmo tempo a profundidade deles perdendo o Anthony Davis é realmente muito grave, né? Se vocês conseguem entender assim. Tem gente, mas contando que não se perca o Anthony Davis. Para dizer pouco, então, é isso. Acho que o Kuzma ele vem como favorito mesmo para substituir o Anthony Davis, e essa lesão é uma coisa que, como se agrava, é bom que de fato ele não digo resolver, né? Porque é difícil resolver. Fala assim, para de sentir dor, né? Para de faça alguma coisa. Mas se consolidar como um cara que, assim, é saudável mesmo, né? Porque se na hora do vamos ver, na hora dos playoffs, continua com isso, é grave mesmo, né? Realmente é uma coisa que é grave, não digo não em sentido de lesão, mas no sentido de poder contar com, né? Enfim, é isso. Outro jogador que sofre muito com lesões na sua carreira já, um cara até que sofre realmente com esses problemas, é o D'Angelo Russell, que passou então por uma cirurgia no joelho e vai desfalcar a equipe do Timberwolves por um bom tempo, né? Aí de 4 a 6 semanas, já é um período mais esticado, mais longo. Ele que teve então, fez recentemente uma artroscopia no joelho esquerdo, e com isso, então, ele já havia perdido 3 jogos, né, nas últimas 3 partidas de Minnesota por conta de dores, né, de um incômodo na perna esquerda, e agora, então, anunciado que vai ficar pelo menos um mês fora. Aí sim, uma perda bem sentida no Wolves, que tá mal, né? É a pior campanha no Oeste. Será que o Tá time mal. consegue melhorar? Será que consegue brigar por uma coisa? Porque é aquele coisa, né? Aquela coisa, tá no limbo já faz algum tempo. Até tínhamos alguma certa expectativa em cima do Wolves, mas não colocando assim entre os grandes candidatos a brigar por playoffs. Mas agora sim, sem o Russell, vai ficar difícil realmente brigar por algo. Aí fica difícil, né? Porque já tava um tempão sem o Towns, né? Ficou muito tempo fora. Primeiro, perdeu, não vou lembrar nem quantos jogos, mas foram muitos jogos. Inclusive tiveram que o Nasride se tornou um titular importante nesse meio tempo. Até foi bem, enfim, mas não substituiu a altura, e os Wolves perderam muitos jogos nesse período. Aí volta o Towns e sai o D'Angelo Russell. Realmente tá muito difícil para os Wolves, porque eles já se colocaram numa posição bem contrária na temporada. Já estão praticamente fora da discussão de playoffs. Inclusive, a gente está chegando ainda, né? Nem chegamos na metade da temporada, ainda tem um tempo a isso. Mas eles, por exemplo, já estão
com 7 vitórias e 20 derrotas, então um aproveitamento de 25%, praticamente 25% de vitórias, já se encontram a 6 jogos e meio do primeiro time que disputaria o play-in. Então, realmente, está muito complicado. E o pior, o mais agravante para Minnesota nessa situação é que eles não têm a escolha dele de draft do ano que vem. Eles não têm a primeira escolha. Então, assim, deu tudo errado. Ficaram com a pior campanha geral da liga, que não é impossível. Eu acho improvável, mas não acho impossível. Mesmo assim, conseguiu uma segunda escolha geral, primeira escolha geral, show. Não é nossa, é dos Warriors. Então, é bem difícil, bem complicada a situação em que eles estão. Precisam tentar alguma coisa. É um dos times que eu considero que pode fazer algum movimento até essa trade deadline, né, que está se aproximando. É um dos times que eu penso que pode se mexer. Não sei exatamente o que procurar, se vai achar essa peça, mas precisa. Acho que é um dos times que mais precisa buscar alguma coisa diferente para ver se, sei lá, consegue uma arrancada espetacular e briga por uma vaga na pós-temporada. Eu tava vendo aqui, né, que o Karl Anthony Towns e agora o D'Angelo Russell, eles jogaram apenas 5 vezes juntos, né? Eles jogaram e era para ser a dupla, né, que os Wolves estavam querendo, e não dá para culpar ninguém, né? É realmente uma falta de sorte, uma falta de preparação. Chame do que quiser, e também o Karl Anthony Towns, ele passou pela Covid-19, né? E também perdeu mais jogos com o D'Angelo Russell, mas tem a última notícia também que é boa para a equipe dos Wolves, de alguma maneira, né, melhor. O Jarrett Culver também foi liberado para voltar a jogar. Ele também estava lesionado e, teoricamente, já vai poder jogar nesse final de semana. Bom, os Wolves a gente já tinha falado algumas temporadas atrás, algumas semanas atrás, que não tem muito solução. A solução é vir de fora mesmo. De dentro não tem muito o que fazer. O time, assim, no papel era bom, mas se não tem time para jogar, aí não tem muito o que ser feito. Não, eu acho que a dupla do Russell com o Towns acho muito boa, muito promissora. Tenho minhas ressalvas com o Russell, principalmente na defesa, mas o Towns é muito bom, ele é realmente muito especial, um jogador diferente. Então, sim, eles precisam estar saudáveis e jogarem juntos. Se eles conseguirem jogar a maioria dos jogos juntos, já é um passo. Mas do jeito que tá, não sei se dá pra contar com isso, inclusive. Foram 5, né, cara? Pô, Muito desde o ano passado, assim, é pouca coisa. Pouquíssima coisa. E Ano passado não, né, Xano? Foi em 2019 que Não, que o o Russell D'Angelo... ele foi pros Wolves na temporada passada. Isso. em fevereiro, inclusive, faz Isso. um ano agora e jogou poucas vezes, até muito por conta também da pandemia, que Isso. 19 e 20, né? mas mesmo assim poucos jogos, e desses jogos em que ele esteve fora, né, agora na atual temporada, né, que ele perdeu já 7 partidas, o Timberwolves venceu apenas uma e perdeu as outras 6, então o retrospecto sem ele não é nada bom. Tudo bem que também não tinha, em boa parte de jogos, o Karl Anthony Towns, que agora está de volta, mas só ele, como já dito, não vai dar conta do recado, não vai resolver os problemas do Wolves, que é uma questão muito mais profunda, muito mais interna. E dando meus pitacos sobre o futuro e possíveis trades, talvez buscar mais jogadores não seja nem a solução para agora, e talvez trocar alguém para conseguir piques no próximo draft, porque é um time que acho que não vai brigar agora. Está muito difícil depois desse início ruim de temporada. Apenas 7 vitórias em quase 30 jogos na temporada, então está muito difícil brigar por algo. Talvez seja até melhor trocar um jogador de médio nível para conseguir alguma coisa no próximo draft, porque não ter escolha de primeira rodada vai pesar muito no futuro dessa franquia, que, como já comentado, é um time para o futuro e não para agora. Mais alguma coisa? E agora fica tudo nas costas do... Enfim, acho que, sei lá... Não sei quem que fica nas costas agora do Timberwolves resolver. Não sei quem que realmente não faço ideia. Não sei, pode ser. Pode ser do Towns, não sei se dele ou... cara, deve ser sim. Ele que se resolva, né? Ou não sei lá se o Anthony Edwards com isso fica tendo que... Ou o Rick Rubio, sei lá se os caras eles
vão ter mais oportunidade. Mas aí quando a gente fala, pô, existe, né? Existe os caras ali. É só se manter saudável mesmo. Enfim, é isso. Agora, então, vamos para o nosso momento merchan, deixando lesões de lado, vamos falar sobre algo bom, algo que a gente gosta, começando pelo nosso site, o medium.com/Tokiteco. Lá você encontra todos os textos que a gente produz, tanto sobre NBA, sobre NFL. A gente teve uma baita cobertura da temporada dos playoffs, né, da pós-temporada da NFL. Agora a gente também vai dar um enfoque maior para a NBA. Sai texto essa semana, Juan? Eu não lembro se é essa ou se é na próxima que vai ter o Power Ranking. Mas toda hora, a cada 2 semanas, tem, né, o Power Ranking da NBA, que é quinzenal, onde você fica por dentro das tendências, os times que sobem, os times que descem, que melhoram, pioram durante a temporada. E além disso, também tem nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram, ambos são @tocoiteco, e agora também temos o Facebook, onde você pode encontrar todos os nossos conteúdos. É lá que a gente avisa quando sai algo novo, seja texto, seja podcast ou até vídeo. Então, se quer ficar por dentro das coisas, das produções do Tokiteco, vá lá e nos siga nas redes sociais. Também temos a nossa newsletter, tokiteco.substack.com, onde você fica bem informado de tudo que acontece durante a semana, tanto na NBA quanto na NFL. Toda sexta-feira de manhã tem o resumo na sua mão, de graça, então não tem por que não assinar. E também o nosso podcast, que está disponível tanto no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts. E agora, Jonas, qual que é a última plataforma onde o Tokiteco chegou? Eu ia falar o Clubhouse, mas não, Clubhouse não. Oh. Pessoal, nós também estamos metendo louco lá no Face, nós estamos assim a toda, e fica muito ligado lá. E eu tô até com pretensões, meus caros amigos, né? Eu vou dar um spoiler aqui, né? Mas enfim, se você ouvinte, você que estiver nos assistindo, tiver uma sugestão, se achar que é válido, por exemplo, não sei, a gente fazer mais reels ou fazer um TikTokzinho, enfim, a gente tá para vocês. Mas a última, a nossa caçulinha de fato é o Facebook, que tá toda lá também. Eu acho que a gente já tem bastante rede social, né? Vamos tentar Enfim. dar conta do que a gente tem, porque Aliás, Adoro essas reuniões que a gente tem ao vivo, assim, gravando. não, Acho fascinante. aliás, tá? Então, mais um pouquinho da nossa reunião ao vivo aqui. A gente começa a dar esse recado, né? Mas se vocês, ouvintes, quem nos assiste também, têm o interesse de escrever, têm o interesse de também ser redator, ter essa experiência, entre em contato com a gente, né? Na parceria, né? Na A gente não vai parceria. pagar. Porque assim, a gente não ganha dinheiro para nada ainda, né? Mas tem a oportunidade de dar seus pitacos, né? De uma maneira organizada em um site bacaninha. Conte com a gente. muito bem lembrado. E para fechar, ainda tem o YouTube, né? Caso você não seja inscrito ainda no nosso canal no YouTube, não dê bobeira, vai lá, se inscreva, dê seu like e ative as notificações. E também divulgue para os seus amigos, para a nossa rede crescer cada vez mais, para poder alcançar mais pessoas, mais fãs de NBA e NFL. Era isso, todas as nossas plataformas, todas as nossas redes. Agora sim, voltamos a falar sobre NBA, sobre jogadores que podem ser trocados. O primeiro deles é o Andre Drummond, que está com seus dias contados, digamos assim, em Cleveland. Um cara que chegou há pouco tempo e não conseguiu se estabelecer, ou pelo menos para as pretensões do Cavaliers. Acaba que surgindo rumores de que ele pode ser sim trocado nos próximos dias ainda. O que esperar então do futuro de Andrew Drummond? Para onde que ele pode ir? Ele começou bem a temporada, né? A gente elogiou ele juntamente com o Cavs, falando do bom início, com o Sexton, Garland, enfim. Ele começou bem e tá jogando bem. Não dá pra ser injusto dizer, né, que ele já... Não. Assim, o Andrew Drummond a gente não pode esperar que ele seja absurdamente bom. Ele é um cara que vai pontuar, ele vai entregar no ataque, vai pegar muito rebote, mas também vai, às vezes, subir a cabeça e vai tentar dar passe maluco, vai tentar bater a bola. Ele é o pacote, é o pacote. A gente não pode esperar muita coisa do Drummond. Se a gente espera muita coisa dele, a gente se decepciona. Então ele naquilo que ele é incumbido de fazer, tradicionalmente, eu acho que ele entrega bem. Só que os Cavs conseguiram o Jarrett Allen naquela troca. Isso, para mim, é o grande estalo do negócio. Eu acho que Sim. começou a despertar a partir disso. Porque o Jarrett Allen
é capaz de fazer tudo que o Drummond faz, com mais qualidade, e ele é mais moderno, né? O que é essa E palavra? novo, né? É mais jovem também. Então Uhum. ele sabe, ele tem mais capacidade de passe, ele tem mais visão de jogo. Eu lembro dele nos Nets, na bolha, né? Quando os Nets não eram badalados assim, quando não tinha nenhum Irving. Ele era um dos principais jogadores do time, né? Passando a bola, inclusive, não só pegando rebote e pontuando. Então, é mais barato, inclusive. Agora vai ficar claro quando Sim. tiver que renovar com ele, mas por enquanto ele é mais barato, inclusive. Então, vale muito mais a pena. Ainda mais para um time que está pensando em reconstrução como o Cavs, né? Montando esse núcleo jovem. E o Drummond, então, ele tem algumas opções. Se fala muito em dois times, principalmente dois times, que teriam, inclusive, se ainda não feito propostas, ainda estudando propostas. Primeiro seria o Toronto Raptors, que vive Sim. uma saga em busca de um pivô, né? Eles perderam na off-season o Margasol e o Serge Ibaka, que eram os dois pivôs deles, né? Na última temporada. Trouxeram o Aaron Baines, que começou muito mal, agora tá melhorando um pouco, e é isso. Tentaram o Alex Len, não deu certo, o Boucher até joga de pivô, mas ele é muito magro, então ele vai ter muita dificuldade contra alguns jogadores mais dominantes. Então é uma opção. O Raptors precisa de um pivô e o Drummond tá aí no mercado. E o outro seria o Boston Celtics, que precisa eternamente de um pivô, né? Foi atrás do Tristan Thompson, mas os indicativos que a gente tem aqui não tá entregando o que se esperava, né? Tanto assim. E o Drummond é mais pivôzão, ele tem mais capacidade. Então é um outro mercado possível. Outros times podem surgir, tem muito tempo ainda, né? Até a trade deadline. Mas num primeiro momento seriam esses dois times: Boston Celtics e Toronto Raptors. E se acredita, né? Na verdade, também vi especulações, né? Rumores mais estruturados, até mesmo nos Knicks, cara. Porque tem todo o fator não só de ele ser natural de lá, mas é que os Knicks eles também estão num momento, acho que favorável para que o Drummond venha. Se a gente for parar para pensar, o Mitchell Robinson, né? Que era o pivô, tá lesionado, né? Tá com uma fratura na mão. O Thibodeau, a gente deu esse maior destaque na semana passada, né? O Thibodeau, ele tem é, essa preferência por jogadores mais experientes, né? É um cara que curte rodar, e o que ele tá fazendo agora é rodar com o Nerlens Noel e com o Taj Gibson. Então, tá dando tempo para eles dois, ok, mas se o Drummond vai para lá também faz sentido, né? É um cara que realmente pode já entrar com a sua experiência, com aquilo que ele fez até o momento na temporada, para contribuir diretamente para os Knicks, né? E como a gente, né, tão destacou os Knicks na semana passada retrasada, né? Agora não me lembro. Acho que Semana retrasada, né? passada. Passada. Passada? Não é como se eles soubessem a hora de parar, né? Então, se tem a oportunidade, eles vão lá e metem o louco. E só o destaque, então, pro Drummond, ele tá com 17,5 pontos até o momento da temporada, né? 13,5 rebotes é bastante coisa, 2,6 assistências, 1,6 roubo de bola e um pouco mais de um bloqueio por partida nesses 25 jogos até o momento, né? Que a gente está gravando aqui agora, 25 jogos. Então, assim, não é a temporada da carreira, mas é uma temporada sólida que ele está fazendo, mais uma temporada sólida que ele está fazendo. E faria sentido também, eu estou dando esse adendo para a equipe dos Knicks. E nos Raptors é aquilo, jogando de small ball em small ball, seria muito interessante ter realmente um pivô confiável. O Drummond é um dos principais reboteiros da liga, né? Há anos é um cara que pega muito rebote, como o Roger comentou, não tem tanta técnica, não é um cara assim, longe de ser um pivô moderno, mas para pegar rebote, para pontuar, ele funciona muito bem. E os Raptors, a gente já comentou algumas semanas atrás, não tem pivô, tem essa carência. Tentaram improvisar alguns jogadores, também já falado. O Boucher até vem tendo boas situações, assim, para quem tinha uma certa expectativa baixa nele, acabou surpreendendo um pouco, mas não que isso seja grande coisa, que ele seja a solução para o time, mas é um cara que realmente deu certo. Pelo menos tem uma média de 3,6 pontos por jogo, número alto para um cara que vem do banco, ele não é titular. Tem o Aaron Baines, que foi a grande aposta, mas está longe de ser um pivô confiável, ainda mais para os playoffs, quando a coisa vai apertar. Então, eu acho que faz mais sentido. Eu acho que os Knicks seria uma baita de uma furada para a equipe de Nova York apostar nele, porque realmente não é improvável, porque os Knicks fazem uns negócios muito nada a ver, então é bem possível que aconteça. Mas eu acho que o melhor encaixe seria no time dos Raptors, porque é um time bom, um time que briga por playoffs, e o Drummond jogou pouquíssimos playoffs na vida dele, né? Não tem. É,
é um bom pivô, que não é um dos principais da liga, como comentei, em questões de rebote, mas não tem uma carreira tão brilhante assim em pós-temporada, até porque os Pistons tiveram alguns momentos bons alguns anos atrás, mas nunca chegaram a ser uma unanimidade em playoffs. Então eu acho que o encaixe perfeito para ele seria assim no Toronto. Ele tem uma questão salarial aí, né? Porque a gente tá falando de troca. Então, troca tem que bater salário, né? Tem essa questão. Não é simplesmente pegar e assinar pelo valor que ele quer. O salário atual dele é de 28 milhões, é muito pesado. Ele ganha muito dinheiro. Então, tem que ver o que os times estão dispostos a dar pelo Drummond também. Né? Ok, precisamos dele? Precisamos, mas daí eu vou dar 4, 5 jogadores e mais uma escolha de draft. Não sei se não fica desproporcional, porque é certo que o Cavs vai querer pelo menos escolha de draft, mais aí os jogadores que precisa para bater o salário. Mas principalmente escolha, eu acredito, né? De preferência jogadores jovens e escolhas. Mas se tiver que escolher, é só uma pick de primeira rodada ou segunda rodada, acho que já tá bom pra Cleveland, né? E outro jogador que também pode estar de malas prontas para mudança, mas a situação ainda mais complicada por questões de salário, a gente comentou então que o André Drummond tem um salário alto. Outro cara que tem um salário bem salgado assim é o Blake Griffin, que não está muito bem, a relação entre ele e os Pistons não anda muito bem. Os Pistons são uma das piores campanhas, tem apenas 8 vitórias e nesse momento ocupa a última colocação no leste, e ele pode ser sim trocado ou então dispensado caso não encontre um destino para essa troca. Isso, só um adendo. A questão do Drummond também é mais ou menos parecida, porque os Cavs meio que disseram que ele não vai mais atuar até ser trocado. Então, o Griffin tá mais ou menos na mesma situação. Então, não vai jogar até a decisão até uma decisão ser tomada. O que pode acontecer com o Griffin, tá? O que é mais provável? Ele ser dispensado, né? Um buyout do Pistons, que vai pagar uma multa, vai ficar pagando o salário dele, uma parcela do salário dele por mais 2, 3 anos, que é de 38,9 milhões. Não, 36,5 milhões, e ele tem mais Outra coisa, ele tem mais uma opção de 38,9 milhões de dólares. Então é muito salário, é muita coisa. quem paga um negócio desses pro Blake Griffin hoje? Elon Pois Musk. Então é isso. Então o mais provável é o quê? Ele ser dispensado, aí ele fica sem contrato e um time pode pegar ele e pagar 5, 6 milhões, que acho que estaria de bom tamanho já pro Griffin hoje em dia. Ou, aí, acho doideira demais alguém fazer uma troca. Mas sério, quem é que vai querer fazer essa troca? Porque é uma bomba, né? É muito difícil. Um jogador de praticamente 32 anos, tá prestes a fazer 32 anos, que pode receber quase 39 milhões na temporada que vem, porque, né, deve exercer a opção dele para renovar por mais um ano automaticamente. Ninguém vai querer pagar isso por ele. Então, o meu palpite, daí não é nem ser muito ousado, é isso. Os Pistons dispensam, né? Vão pagar uma multa lá pro Detroit, né? Eles que fizeram, eles que vacilaram, que aceitem, né? Na verdade, ele renovou com o Clippers e foi trocado depois. Mas eles que se virem com isso, e daí sim, aí o Blake Griffin. Juan. Juan. Deu ruim de novo. Eu caí de novo, né? Voltou de novo. Onde é que eu parei? Que os Clippers que renovaram e mandaram ele para Detroit. Isso, então, como eu tinha dito, eles renovaram e mandaram para Detroit, então Detroit que se vire com isso. Tá na mão deles a bomba, eles que deem um jeito de se resolver. E daí sim, aí ele sem contrato, aí ele é útil em vários times. Né? Vários times, imagino que gostariam. Quer que eu complemento? Pode complementar então, já. Bom, eu vou. Olha, Juan, me perdoe se estiver ouvindo, volte com toda. Enfim, volte tranquilo, tá? Porque ele parou bem na parte dos times que estão interessados, né? Alguns times que estão interessados, se estiver ouvindo aí, Juan, depois pode me complementar.
Pode ter um encaixe legal no Miami Heat, né, fazendo uma dupla com o Bam Adebayo, é um time que se mostrou interessado. No próprio Celtics, que também passa por um momento delicado no atual momento, né, da NBA, passa por uma situação bem delicada, não consegue vencer jogos depois da saída do... Não só, né, falando do Gordon Hayward, mas também acho que é um fator muito importante. A equipe do Celtics tem sofrido bastante. E o Kemba Walker não tem sido, embora tenha feito bons jogos, não tem sido o fator de vitória para a equipe do Celtics. Os Lakers, como a gente citou também anteriormente, que está precisando, está com esse farol um pouco aceso, eu também vejo. Então a mídia faz esses 3 times aí também especulando, e alguns correndo por fora. O Charlotte Hornets, né? Tem o Charlotte Hornets que pode mexer um pouquinho com o Cold Zeller, Malik Monk, fazer uma troca com esses jogadores para bater o valor ali do Blake Griffin. Enfim, são esses alguns times principais envolvidos ou que têm interesse no Blake Griffin no momento. O Hornets, assim como o Knicks, é um time que está em reestruturação, mas está brigando para playoffs. Tem uma campanha ok, né, uma campanha boa até agora. É o 7º colocado no leste com 13 vitórias e 15 derrotas. E o Blake Griffin com certeza seria uma baita adição para esse time. O Hornets não tem um cara consolidado na posição, então ele, se de fato for dispensado pelos Pistons e assinar por um contrato mais barato, vale muito a pena para todos os times citados, na verdade. Mas o Hornets, então, por esse fator aí, seria um bom destino, a não ser que ele queira realmente ser campeão. Aí sim, entra Lakers, entra o Heat, o Celtics. Vai depender muito do qual que é o objetivo dele de ser campeão, ou de ser talvez um dos principais jogadores da franquia, porque se ele for para um dos times contenders, ele vai se tornar um reserva, um cara sentando espaço, mas aí vai realmente do que ele busca ainda para a reta final de carreira. Talvez já está com 32 anos, é um cara que vai render por algum tempo e depois não é algo de longo prazo. E assim, né? Acho que até o Pistons mesmo, eu penso que não vai liberar. Eu imagino, né, que seria o mais correto a ser feito. O Juan disse que a situação deles, tanto do Drummond como dele, eram parecidas, mas eu acho que o mais correto seria que o Pistons conseguisse, de fato, valores interessantes nessa troca, né? Conseguisse ao máximo segurar o Blake Griffin para ter, então, algumas escolhas e tal, porque o Pistons é uma equipe em reconstrução, né? E tirando o Blake Griffin, para mim, é meio que um ponto de exclamação nessa reconstrução que o Pistons precisa. Não que esteja em reconstrução nesse momento, mas a reconstrução que o time precisa, até porque, né, em último na Conferência Leste, mas lógico, a Conferência Leste sem estar tão atrás do Wizards, Cavaliers, do Magic, mas mesmo assim, último na Conferência Leste é algo para se ficar bastante atento. Eu só não sei assim, acho que os Pistons podem lidar com isso, porque eles vão ter espaço. Não acredito que vai ser na temporada que vem que eles vão se tornar um time contender. Bem pelo contrário, acho que eles têm muito caminho a percorrer. Eu penso mais na questão da carreira do jogador mesmo, porque ele vai terminar esse contrato dele, ricaço, com 33 anos. Né? Ele ainda não foi campeão. E a gente sabe que, claro, todo jogador quer ganhar muito dinheiro, é por isso que eles renovam e fazem pressão nos GMs da vida. Então eles, obviamente, querem ganhar muito dinheiro. Mas eu acho que existe alguma coisa de interesse pessoal, de quero ser campeão, quero participar de um time que vai brigar por título, coisa que ele até chegou a passar por um Clippers que tinha esse hype todo, né, com o Chris Paul e tudo mais, mas que não de fato brigou pelo título. Então acho que pode ter alguma coisa de desejo pessoal. Por isso que eu penso assim, porque pelo Pistons, ok, eu acho que eles podem lidar muito com isso, de ficar, sei lá, mais 2 anos com o Blake Griffin, deixa ele no banco. Paciência, vai comer boa parte do nosso cap, mas vai acabar, uma hora vai acabar o contrato dele e tá tudo bem. Mas o Blake Griffin, eu não sei se ele vai querer ficar nessa situação. Talvez ele faça alguma força. Existem até casos de jogadores que pagam a própria multa para sair logo e tudo bem, e vou procurar outro time. Isso acontece às vezes, dos jogadores mesmo abrirem mão desse dinheiro para sair. Então tem tudo isso a analisar. Vamos ver como é que o Blake Griffin vai se comportar, mas eu peso esse lado do atleta também.
Eu fiquei até um pouco meio triste, sabe, assim, por ele mesmo, né? Eu acho que depois daquela lesão que ele teve no joelho, acho que em 2018, em 2019, né? Enfim. É, parece que realmente nunca mais foi o mesmo, né? Ele que, pô, ex-All-Star também, um cara que era absurdo, né? Mas eu realmente fico, é meio triste mesmo a maneira como ele deixou ou como ele não conseguiu manter o alto nível nos Pistons. Pode ser até por indisposição própria, enfim, motivos pessoais, mas mesmo assim é realmente um pouco aquela palavra assim, não é desanimador, mas realmente assim, não sei a palavra, meio chato mesmo ver como ele está no atual momento. Me fugiu o E não, adjetivo. e não é como o James Harden, que tipo, tu faz força e sai, que vai ter alguém que vai querer pagar um caminhão de dinheiro por ti, né, numa troca. É, Não é é, essa a situação, né? Não... não é como se ele tivesse tido, tipo assim, não é como se ele tivesse tido várias e várias temporadas na carreira dele como o cara. Ele fez uma temporada muito boa, né? Há 2 anos atrás, acho que em 2018. Fez Mas uma ele é um. Quer dizer, foi um baita jogador, né? As últimas temporadas eles estão realmente deixando a desejar, mas para quem não sabe, ele foi a primeira escolha geral no draft de Sim, 2009, sim. foi calor ofensivo. Foi o calor do ano, né? Não existe defensivo e ofensivo na NBA. Foi o calor do ano de 2010, 2011 e 6 vezes All-Star. Não é qualquer jogador que consegue um feito desses. Sim. Pois Então, é. realmente, as últimas temporadas, realmente, não é mais o Blake Griffin, aquele que foi na época áurea do Clippers, mas um cara que ainda renderia um caldo. Então, vale sim um esforço, como comentado. Eu acho que ele deve sim forçar uma saída e ir para um time onde ele possa brigar por algo, se desafiar, porque esse time dos Pistons é meio que desanimador, porque não tem futuro. Quer dizer, as próximas temporadas, né? Tem futuro sim, mas um futuro que está bem longe no horizonte ainda, bem distante. Então, eu acho que o Griffin realmente deve buscar algo melhor para a carreira dele, que enquanto que ele ainda pode render algo, né? Porque 32 anos, tem mais 2, 3 anos, e aí já era, perdeu, e ele só vai ser mais um cara de fundo de banco, então tem que aproveitar enquanto que ele ainda pode jogar bem. Não, e além disso, só pra finalizar, ele teve acho que uma das melhores carreiras, uma das melhores temporadas na carreira dele foi justamente em Detroit, né? Ele vai ser lembrado ele fez acho que 24,5 pontos em 2018 mesmo, né? 7,5 Uhum. rebotes, 5 assistências, 5,4 assistências na temporada inteira, então não é como se ele também não fosse insignificante para a equipe de Detroit, pelo contrário, né? Realmente, nos tempos áureos, era um cara que obrigatoriamente todo mundo parava para ver. E também no Detroit ele teve esse momento uau na sua carreira. Só que agora tá no marasmo. Acho que é esse que é o adjetivo, marasmo. É isso O aí. problema é a lesão, né? Ele não é mais o mesmo jogador. Porque não tem mais condições físicas para isso. Não é que ele desaprendeu a jogar basquete. Não é uma fase ruim. É que ele realmente tem muito problema de lesão e isso destruiu a carreira dele, Eu acho que a infelizmente. NBA, mais do que muitos esportes, ela castiga muito mesmo, né? Problema de lesão na NBA é uma parada assim que a tua queda é vertiginosa, né? Como se você pudesse dar uma disfarçada, né? Tem que realmente estar muito bem ou mudar de posição, sei lá. E é exatamente isso, porque tem 4 temporadas em Detroit e 138 jogos, ou seja, não são nem 2 temporadas completas. É uma temporada e meia praticamente só. Então, quase todos os anos, acho que só na temporada de 2018 e 2019, que foi tão bem, que ele não teve lesões, né, assim, lesões graves. E nas outras ele teve alguma lesão e perdeu a maior parte da temporada. Então, realmente, é difícil, baita jogador, mas as lesões acabaram castigando demais. Eram Eu esses acho que é isso. os, né? Isso. Eram Aham. esses. Então o Tokiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, @Tokiteco, e de acompanhar o nosso site medium.com/Tokiteco. E também assinar nossa newsletter tokiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast sobre a NFL e siga nossos perfis pessoais. O meu é @JonathanMomba. Jonas, quais são suas redes? Jonas Faria lá no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter. Muito bem. E Juan? Quer que eu fale pelo Juan? Será que caiu a. Deve ter caído a internet dele de novo. Juan, Coitado. então eu vou falar pra ele se ele voltar. @Juan Grings no Tinder, @Juan Grings no Tumblr, né? Ele criou agora recém o Tumblr, Oh, né? Você pode encontrar o Juan Grings lá no instante. Tumblr também. Como é que é?
Não, sabe o que? Na internet cai, eu boto está rolando minha conta no Tumblr, velho. Exato. Eu falei primeiro Não, só do um pouquinho. Tinder, né? Só um pouquinho, É. só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vai, você tem direito à resposta. Pode se Tem direito à defender. tréplica, tá ligado? Eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook, tenho WhatsApp, tenho LinkedIn, tenho. Enfim. Formspring, AskFM, É essa que eu Tumblr. tinha, cara, essa que eu tinha, essa que eu tinha. Meu Jesus Cristo, cara. Mas não recomendo, não recomendo dar uma olhada no meu S, porque tem uns negócios meio constrangedores. Mas enfim, tá aí, um abraço a todo mundo, @rogringos no rolê todo. Aí. Rede social é só para isso, né? Para guardar momentos constrangedores da sua vida, ainda mais porque aquelas redes sociais que já não existem mais, né? Que não estão mais entre as tops, é só realmente um histórico de nefasto da sua vida. Nefasto. É melhor nem lembrar. Mas não, vai cada um por si. Eu, graças a Deus, entrei tardiamente nas redes sociais. Né, tem uma curta trajetória até agora. Não tive Orkut, não tive MSN, nem essas outras redes sociais aí. Pelo menos estou resguardado, né? Tenho minha consciência tranquila que não tem nada tão perturbador no meu passado. Melhor coisa, cara. É isso aí, então. O Tokiteco vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Tokiteco NBA. Até lá. Tchau, tchau.